As tabelas que foram vistas nos slides anteriores normalmente são determinadas, são obtidas para uma certa temperatura. No caso das que foram apresentadas para a liga ferro-silício, ela foi obtida para uma temperatura de 1873 Kelvin. É comum que tenhamos necessidade de avaliar a atividade ou coeficiente de atividade em temperaturas diferentes dessa de 1873, muitas vezes até próximas desse valor, mas que demandam uma correção, uma vez que a atividade e o coeficiente de atividade dependem da temperatura. Neste vídeo, desenvolveremos uma metodologia que nos permitirá fazer correções nos valores de atividade e coeficiente de atividade em função da temperatura. Para tal, utilizaremos algumas relações ligando as propriedades parciais molares. Lembrando de slides anteriores, temos a energia livre parcial molar, expressa em função da entalpia parcial molar e da entropia parcial molar multiplicado pela temperatura, e sabemos que esse ΔG parcial molar equivale a RT ln do logaritmo da atividade da substância. Explicitando o termo do logaritmo, obtemos esta relação, onde temos o ΔH parcial molar dividido por RT, mais o ΔS parcial molar dividido por R. Se conhecermos os valores de ΔH, ΔS e atividade a uma dada temperatura, podemos então desenvolver esta relação que vai ligar a atividade em uma certa temperatura com os correspondentes valores de entalpia parcial molar e entropia parcial molar. Considerando que as propriedades parciais molares, entalpia e entropia, são constantes em uma certa faixa de temperatura, nós podemos reescrever a equação do slide anterior, agora expressando a atividade numa nova temperatura T2, em função dos valores de entalpia e entropia parcial molar e da nova temperatura T índice 2. Fazendo agora a diferença entre essas duas últimas equações, nós determinamos uma relação do logaritmo da razão das atividades numa temperatura T2 e numa temperatura T1 e conseguimos expressá-lo unicamente em função da entalpia parcial molar dividido pela constante dos gases e multiplicado por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Com essa relação, vocês conseguiriam prever qual que é o efeito da temperatura sobre o valor de atividade? Utilizando a equação deduzida no slide anterior, nós podemos analisar como que a atividade e o coeficiente de atividade vão responder às variações de temperatura. Para tal, consideraremos uma temperatura T2 maior do que T1 e consideramos que os valores de atividade e coeficiente de atividade são conhecidos nessa temperatura T1. Então, o parêntese é definido por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 e com essa consideração, esses parênteses terão sinal negativo. Logicamente, a partir desse sinal, desse parênteses, nós podemos verificar qual será o efeito da temperatura sobre a atividade. Usando esta expressão, vocês são capazes de fazer uma previsão do efeito da temperatura sobre a atividade? Como vimos anteriormente, para uma solução ideal, a entalpia parcial molar é nula. Neste caso, a variação de temperatura não acarreta nenhuma mudança nos valores de atividade, que continuam sendo iguais às frações molares do componente na solução. Para soluções com desvio negativo da idealidade, sabemos que o valor de ΔH barra tem sinal negativo. Como o parênteses aqui também, no caso de T2 maior do que T1, também é negativo, nós podemos concluir que o logaritmo da razão das atividades às temperaturas T2 e T1 será positivo, consequentemente, neste caso, o aumento da temperatura fará com que o valor de atividade cresça. Um exemplo dessa conclusão é apresentado aqui de forma gráfica, onde temos um gráfico de atividade do magnésio em função da fração molar do magnésio para uma solução binária magnésio-bismuto. Nós temos aqui representada a linha da idealidade e os valores de atividade a uma temperatura de 700 e de 800 centígrados, onde constatamos que, à medida que a temperatura vai subindo, os valores de atividade também se elevam, como previsto anteriormente. Na realidade, o que vai acontecer é uma tendência gradual do comportamento das soluções irem se aproximando da idealidade à medida que a temperatura vai se elevando.
Para o caso de soluções com desvio positivo da idealidade, o sinal do ΔH é positivo, este parêntese é negativo. Conclusão: as atividades, ou logaritmo da razão das atividades será negativo, e a consequência é que o aumento da temperatura, neste caso, fará com que o valor das atividades decresça. Um exemplo desse comportamento é ilustrado pela liga chumbo-zinco, onde temos aqui na ordenada a atividade do zinco em função de sua fração molar, e neste caso constatamos que à medida que a temperatura vai subindo, no caso de 1080 para 1180 Kelvin, há uma tendência dos valores de atividade irem gradativamente diminuindo e mais uma vez se aproximando da lei representada pela igualdade entre atividade e fração molar, que representa a lei de Raoult. De forma análoga, podemos determinar uma relação também para a variação do coeficiente de atividade com a temperatura. A expressão é exatamente idêntica àquela que foi obtida para as variações de atividade, só que agora expresso em termos dos valores dos coeficientes de atividade. E o critério ou as conclusões são basicamente as mesmas. À medida que temos uma solução com desvio negativo da idealidade, a tendência é que os valores de gama sejam gradativamente elevados e aproximados do valor unitário que corresponde à solução ideal. Para as soluções com desvio positivo, os valores de gama são maiores do que 1 e tendem a reduzir o seu valor à medida que a temperatura se eleva. Vamos agora empregar as relações que foram desenvolvidas anteriormente para determinar as atividades do ferro e do silício em uma liga ferro-silício 75 a 1.600 e 1.650 centígrados. Inicialmente, procedemos ao cálculo das frações molares do ferro e do silício. Para o ferro, a fração molar é 0,1436 e a do silício 0,8564. Como prática, eu recomendo que vocês reproduzam esse cálculo e verifiquem a validade desses números. Podemos ir, então, nas tabelas que constam da página 227 dos dados termodinâmicos para metalurgistas e procedermos a uma interpolação linear na tabela para determinarmos os valores de atividade e de coeficiente de atividade tanto para o ferro quanto para o silício. Lembramos que nessa tabela os valores já estão fornecidos a temperaturas de 1600. Para fazer a correção em função da temperatura, torna-se necessário também interpolar e determinar os valores de entalpia parcial molar, tanto para o ferro quanto para o silício. Mais uma vez, recomendo que vocês façam essa interpolação e verifiquem a validade desses números que estão apresentados aqui. Podemos, então, utilizar as equações derivadas anteriormente para corrigir as atividades do silício e o coeficiente de atividade do silício em função da temperatura. Lembrando que as temperaturas devem aparecer aqui em Kelvin. Vamos assumir que T1 seja a temperatura de 1873 e que a temperatura T2 seja a temperatura de 1923, para a qual nós desejamos determinar a nova atividade. Então, substituindo os valores, empregando os dados de entalpia parcial molar do silício, podemos determinar a nova atividade do silício, que anteriormente era 0,823, e sofre uma pequena elevação com o aumento da temperatura. Da mesma forma, o coeficiente de atividade, que a temperatura de 1600 centígrados correspondia a 0,961, seu valor se eleva para 0,963. O mesmo procedimento pode ser usado para fazer a correção da atividade e coeficiente de atividade do ferro. Empregando mais uma vez as relações derivadas anteriormente, e substituindo os valores de ΔH do ferro, podemos então determinar a nova atividade e um novo coeficiente de atividade para o ferro, agora 1923. Para tal, usaremos os valores de ΔH do ferro a 1873, que foi assumido constante no intervalo de temperatura sendo considerado. Nesse caso, a atividade do ferro, que anteriormente era da ordem de 0,004, sofreu uma elevação para 0,00461, e a mesma coisa ocorreu com a variação do coeficiente de atividade, que era 0,027 e se elevou para 0,317. É interessante observar que as variações relativas no caso do ferro foram mais significativas que aquelas do silício, e a razão disso é que a entalpia parcial molar do ferro
para esta composição de liga é um valor mais negativo que aquela do caso do silício. Então, o efeito da temperatura, nesse caso, fica mais pronunciado.